Olá, eu sou a Arlete, sou diretora do Sindijus e nós estamos aqui nessa tarde para conversar um pouco sobre a reforma da Previdência, a PEC 06 proposta pelo governo federal. Olá, boa tarde. Eu sou Fabiano Camargo, economista técnico de Diese. O Diese disponibilizou no seu site uma calculadora online, né, Fabiano? Que a gente pode fazer o cálculo da nossa aposentadoria, que idade que a gente vai se aposentar, se essa PEC 06 proposta pelo governo federal passar do modo como ela está, né, Fabiano? A gente vai pegar um caso concreto aqui de um servidor do Tribunal de Justiça do Paraná, né? A gente não vai identificar, mas a gente vai colocar os dados dele para a gente ver, nesse caso concreto, com que idade ele iria se aposentar com as regras atuais, né, da Previdência, e se passar essa PEC 06, né, com que idade ele vai se aposentar. E aqui, né, a gente coloca todos os dados dessa pessoa para a gente ver o resultado, como ela se aposentaria hoje, né, com as regras atuais, e posteriormente como ficaria a situação dela em caso de aprovação da reforma. A gente espera que a reforma não passe, né? E aqui como ficaria a situação dessa pessoa. Na regra atual, a pessoa hoje, né, no caso o homem, conseguiria se aposentar com 60 anos de idade, né? Sim. Ele teria 23 anos de contribuição, né? Mais de 23 anos, né? E nesse caso, né, no caso dele, o valor do benefício seria por 100% de uma média elevada, né? Ou seja, hoje ele descontaria os 20% dos benefícios, né, das contribuições menores, ou seja, elevaria o seu benefício a algo que não ocorreria com a proposta do governo federal, né? Ou seja, na regra futura, né, na nova proposta do governo, ele teria um tempo de contribuição maior, né, uma idade maior para se aposentar, ou seja, acrescentaria 5 anos no caso dele, né, ou seja, ele sairia de mais de 23 anos para 28, e além disso, né, não só a questão da idade aumentaria, mas também o tempo de contribuição necessário. Sim. Só queria se aposentar com um valor menor, né, ou seja, com uma média rebaixada, né, ou seja, porque com a PEC, né, proposta pelo governo Bolsonaro, você tem um cálculo que não desconsidera os menores benefícios, ou seja, é a média, mas é a média de todos os benefícios da pessoa desde que ela começou a contribuir, né? Ou seja, com certeza vai rebaixar e muito o benefício dessa pessoa, né? Ou seja, ela teria uma situação bem complicada. Além disso, né, você também tem a possibilidade dessa pessoa estar na regra de transição, né, ou seja, ela poderia entrar na transição, ele entraria na regra de transição, mas não levaria muita vantagem, né, porque no caso da regra de transição exigiria no mínimo mais 29 anos e 10 meses de contribuição, né, ou seja, na verdade ele não seria favorecido pela regra de transição, né. Sim. Esse caso a gente está propondo aqui, mas esse servidor não poderia ficar desempregado nem um período, né? Isso é ininterruptamente. Isso não só no setor público, no setor privado, a gente observa que está se exigindo um tempo maior de contribuição e também uma idade maior, isso considerando que as pessoas vão conseguir contribuir continuamente, né? Sem nenhuma interrupção, ou seja, se as pessoas tiverem interrupção, elas com certeza vai demandar um tempo muito maior para conseguir fechar o tempo de contribuição e a idade mínima exigida, né? A gente vê no setor privado que, na média, em um ano a pessoa consegue contribuir por somente 6 meses, ou seja, metade, ou seja, ela teria que, no mínimo, contribuir por 40 anos para conseguir chegar nos tempos de 20 anos, que é o mínimo, né? Sim. E a gente vê que não só no setor privado tem esse problema da questão da continuidade da contribuição, mas no setor público também, né? Porque a gente vê que não só na esfera estadual, mas também na esfera federal, você tem várias discussões, inclusive com a possibilidade de acabar com a estabilidade dos servidores mediante algumas mudanças, como inclusive algumas formas de avaliações, né, que podem vir a ter situações onde o servidor possa ser demitido. Né? Avaliação de desempenho, são várias ameaças, né, que estão sendo apontadas aí pelo governo atual. E vamos então, Fabiano, fazer uma simulação se fosse, com os mesmos dados, se fosse uma mulher, uma servidora, né, do Tribunal de Justiça. Quem vai ser mais prejudicado, né, nessa reforma são as mulheres, né? Não só a questão das professoras, inclusive do setor público. A gente pega como exemplo o setor público, hoje a idade mínima para a mulher é 55 anos e para o homem é 60, né? No caso do homem vai aumentar de 60 para 65, mas a da mulher vai aumentar de 55 para 62, né? Ou seja, são 7 anos, 2 anos a mais, um aumento de 2 anos a mais do que em relação ao homem.
Pegando o mesmo exemplo, né, a gente já simulou anteriormente, na situação atual, ela conseguiria se aposentar com 55 anos, que hoje é a idade mínima, que vai aumentar para 62, com mais 18 anos e 7 meses de contribuição. E nesse caso, né, o valor do benefício seria 100% da média elevada, ou seja, descontando as menores contribuições que ela teria feito. Já com a proposta do governo, né, já vai calcular a média rebaixada, ou seja, o valor dela, do benefício, vai ser a média de todo o período. E além disso, né, ou seja, além de ela receber um valor menor do benefício, ela vai trabalhar mais, né, ou seja, como a idade mínima aumentou, nesse caso ela vai precisar de 62 anos e 7 meses e vai ter um acréscimo de 28 anos e 7 meses em tempo de contribuição dela, né? Ou seja, é praticamente um resumo do que é essa proposta do governo, né? No modo geral, as pessoas vão estar trabalhando mais, contribuindo mais tempo, só que vão estar recebendo um valor do benefício menor, né? Esse que é o ponto principal, né? Fabiana, e com relação a essa regra de transição, e outra coisa, com relação a quem entrou antes de 2003, quem entrou depois de 2003 no serviço público, como que se dá isso? Na verdade, observa no regime próprio existe somente uma regra de transição, ao contrário do regime geral, que existem 4 regras, né? Em termos de contribuição e também na questão de idade. Além disso, a gente vê que na regra de transição, se as pessoas não conseguirem atingir os requisitos mínimos, e mesmo aquelas pessoas que entraram antes de 2003, que têm algumas questões relacionadas à integralidade e à paridade, se elas não atingirem uma idade mínima, no caso da mulher 62 anos e o homem 55 anos, a regra de cálculo do benefício vai ser pela regra nova, ou seja, se ela conseguisse atingir os parâmetros mínimos, né, termo de contribuição e com a idade mínima, ela conseguiria ter a integralidade e a paridade. Porém, se ela não conseguir atingir esses mínimos, o cálculo do benefício vai ser a regra nova, ou seja, parte de 60% do valor do benefício e acrescenta 1% a cada ano, além dos 20 anos de contribuição, né? Ou seja, rebaixa e muito o valor do benefício. Além disso, né, para quem entrou depois de 2003, a regra hoje já é a regra do regime geral, né? Ou seja, o cálculo do benefício já é calculado com a base nos 80% maiores benefícios, desde 94 atualizados. Porém, com a mudança, se essa PEC vier a ser aprovada, o cálculo do benefício vai ser 100% da média, né? Ou seja, vai rebaixar e muitos benefícios. Vai contar os primeiros salários lá que o servidor, que o trabalhador, enfim, recebeu lá no início, se foi, né, o salário menor, vai contar todos eles. Na verdade, é importante ficar claro isso, né? Ou seja, quem entrou antes de 2003 e não conseguia atingir a idade mínima no momento da aposentadoria, no caso 62 anos a mulher e 65 anos o homem, ele vai cair já no cálculo da nova regra, ou seja, 60% o mínimo, né, com 25 anos de contribuição, no caso estou com 25 anos, e 1% somado, 2% somado a cada ano. Ou seja, para quem tinha uma possibilidade de se aposentar com a integralidade e a paridade, vai reduzir muito o benefício, e mesmo as pessoas mais novas, né, que entraram a partir de 2003, elas vai ser calculado o salário dela, né, o salário do benefício da aposentadoria, 100% da média desde 94 atualizado, ou seja, vão ser afetadas não só as pessoas que entraram antes de 2003 e não conseguirem atingir os mínimos exigidos, né, com a idade mínima em tempo de contribuição, e mesmo as pessoas que entraram depois, né, ou seja, todo mundo, dependendo da situação, pode ser atingido, porque mesmo que as pessoas estejam na regra de transição, não existe regra de transição para o cálculo do benefício. Não. O cálculo do benefício já vai ser calculado com base na nova regra estipulada pelo governo federal. O governo faz muita propaganda dizendo que vai combater privilégios, né? E estudando a proposta, né, essa PEC 06, a gente chega à conclusão que não é isso, né, Fabiano? O que você acha? Não existe esse combate aos privilégios. Infelizmente, é uma lógica de você destruir um sistema de seguridade social, né? Reduzir o papel do Estado na economia, na lógica de você reduzir recursos para privilegiar a drenagem de recursos para alguns segmentos da sociedade, que é o mercado financeiro. O mercado financeiro. Então, como foi deliberado na última plenária da categoria, que aconteceu no final do mês passado em Londrina, nós estaremos elaborando materiais explicativos sobre essa reforma da Previdência. Conforme vai tramitando ela no Congresso Nacional, a gente vai trazendo informações, então, para toda a categoria
sobre a tramitação dessa PEC 06. E o Sindijus reafirma então sua posição contrária à reforma da Previdência e estaremos atentos a todas as ações da Frente Parlamentar Mista, que está puxando mobilizações em todo o Brasil. E para maiores informações, fiquem atentos às redes de comunicação do Sindijus.